A segunda fonte de diversidade cultural se origina na imigração e na escravidão, como já falei. Quando escravizados e imigrados, os descendentes de ambos conservaram uma certa dimensão de particularidade étnico-cultural, o que é o caso do Brasil, de muitos países da América do Sul, dos Estados Unidos, que podemos considerar como um país de velhas imigrações. Muitos países da Europa Ocidental se tornaram, desde os anos 60 do século passado, países de novas imigrações e constituiu, desde então, suas minorias étnico-culturais. As aspirações desse tipo de diversidade são fundamentalmente diferentes e não devem ser confundidos sob o termo único de multiculturalismo, porque a reivindicação do multiculturalismo no Canadá, na Espanha, ou na Suécia, ou na Bélgica, nada tem a ver com nossas reivindicações. Então, a gente não pode achar que é a mesma coisa. No primeiro caso, trata-se de minorias nacionais, cuja preocupação principal é preservar-se como uma sociedade distinta ao lado da cultura majoritária. Sua primeira reivindicação é a autonomia interna. No segundo caso, trata-se de minorias ou de maiores étnicos que querem se integrar na sociedade. O problema aqui nosso não é ter autonomia política, como na Espanha, com catalões, na pequena Bélgica, ou no Canadá, ou na Suécia. O problema aqui é ser integrado, não é a separação. Alguns estados contêm duas configurações do multiculturalismo, podendo ser, ao mesmo tempo, multinacional e multicultural, por exemplo, o Canadá ou os Estados Unidos. Também uma minoria nacional pode ser uma minoria étnica, como o caso dos povos tradicionais dos Estados Unidos e das populações nativas da Austrália. Os diversos tipos de direitos coletivos a serem concedidos têm relações diretas aos tipos de diversidades ou de minorias. Os direitos de soberania política ou de democracia política, que corresponde ao direito que as minorias nacionais, na maioria dos estados multinacionais, têm tendência em reivindicar, ao exigir uma forma de autonomia política e de livre jurisdição territorial, de modo a assegurar o desenvolvimento completo e livre conhecimento oficial de suas práticas culturais. Em favor dessas, exigem diversas formas de apoio político, indo do sistema bilíngue de educação ou do programa escolar de estudos étnicos até as disposições jurídicas e isentados os membros da comunidade da aplicação de certas leis em razão de convicções ou práticas religiosas. Temos o exemplo da Espanha, o exemplo da Suíça, que tem 4 línguas, são 4 nações, o exemplo do Canadá, da pequeno país como a Bélgica, nem a Universidade Católica conseguia reunir os wallons que falam francês com os flamengos que falam neerlandês. Tiveram que dividir a universidade em duas. Na época que havia conflitos na Universidade Livre de Bruxelas, houve um muro dividindo o campus em flamengos e wallon. Diversidade linguística. Então, esse tipo de reivindicação não coloca em questão o ideal de neutralidade do Estado. Pelo contrário, a principal demanda é a de que o Estado seja neutro, ou seja, que o Estado se separe da nacionalidade, como se separou da religião, quando os conflitos religiosos marcaram o início da modernidade e, consequentemente, que o Estado possa separar reparar os prejuízos acusados a essas comunidades pelo privilégio dado até então à identidade nacional considerada como homogênea. Sabe que a França acabou com suas minorias étnicas porque tentaram construir um Estado-nação. A França não é um Estado multinacional como os outros países europeus. Trata-se de uma demanda de justiça que se refere à igualdade de tratamento
é que com razão ou sem razão, se baseia na convicção de que os direitos individuais não são suficientes para assegurar sozinho o reconhecimento específico. Não se trata mais da identidade de todos os cidadãos, mas sim da diferença da identidade, uma exigência nova que corresponde certamente, nesse sentido, a uma demanda de uma cidadania diferenciada. Diante dessa transformação, a demanda, diante dessa transformação da demanda, toda a questão é saber se a exigência como escrita na lógica da reivindicação em favor do direito poliétnico não é, por definição, exclusivo para o Estado liberal, até mesmo para o Estado de Direito em geral. Em seu princípio, os direitos poliétnicos, ao desembocar na eventual cidadania diferenciadas, são certamente supostos de promover a integração e não a autonomia política ou uma nova soberania política reivindicada pelas minorias nacionais no contexto dos estados multinacionais. Então, nossa exigência de multiculturalismo é completamente diferente dos outros. O que nós queremos é a integração. Ver a nossa história na história nacional, nossas culturas, e não viver separadamente, cada um com seu estado, seu território, com sua autonomia, como o caso da Espanha ou do Canadá e tantos outros. Mas o que garante que o reconhecimento do direito poliétnico possa garantir os resultados esperados e não o contrário. Então, um problema muito difícil. Apesar da dúvida, a questão tem de ser recolocada, aceitando no ponto de partida uma certa diferença da identidade e, consequentemente, estabelecer novas condições de uma possível integração. Na lógica de uma tal diferenciação da cidadania, um último tipo de direito a considerar poderia corresponder a direito de representação especial. De fato, os direitos desse gênero têm sido e são reivindicados tanto pelas minorias étnicas quanto pelas minorias nacionais e, mais globalmente, pelos grupos que se consideram como prejudicados, como, por exemplo, o caso das mulheres, que, em alguns países, reivindicam a paridade nas instâncias políticas de representação. O essencial, em todos esses casos irredutível, é denunciar o caráter não fielmente representativo de um poder político que não consiga refletir a diversidade de sua população. O objetivo visado é corrigir desvantagens sistematicamente acumuladas e permitir que os interesses ou as concepções dos grupos sejam efetivamente representados. A defesa do multiculturalismo a qualquer preço pode nos colocar em algumas armadilhas. Essas armadilhas estão no âmago da crítica dirigida ao filósofo Willy Keimelach, defensor das reivindicações multiculturais, por uma das grandes figuras da teoria política feminista, Susan Moller-Gokain. A crítica é a de que aceitar sem restrição o slogan "Viva a diferença cultural" poderia promover as culturas que estimulam a desigualdade entre os gêneros e violar os direitos políticos das mulheres. O que fazer quando as reivindicações culturais ou religiosas de algumas minorias étnicas se chocam às normas de igualdade entre sexos no Estado de Direito? Dezenas de anos atrás,
uma jovem mulher nigeriana teria sido morta apedrejada de acordo com os princípios de Sharia, que condena a infidelidade conjugal feminina, se a comunidade internacional não tivesse tomado posição em defesa de sua vida. Devemos, em nome do direito às diferenças culturais, homologar as iniciativas rituais que envolvem a excisão das mulheres em algumas culturas africanas e muçulmanas. Penso aqui no caso limite do Salman Rushdie, autor dos verbos satânicos, que na Inglaterra quase foi morto, né, pelos muçulmanos se não fossem protegidos, porque criticou algum texto do Corão. O Islã não faz a separação entre os religiosos e os políticos, o indivíduo, a sociedade, o público, o privado. Colocado no contexto islâmico, Salman Rushdie é condenável. Acontece também que aquele contexto que faz parte da cultura muçulmana na diáspora, presente também na Inglaterra, acontece também que aquele contexto faz também parte da cultura muçulmana na diáspora, presente também na Inglaterra. Por isso, dizer simplesmente aqui é assim é um desrespeito à cultura desses cidadãos ingleses de região muçulmana. Mas, por outro lado, se coloca a questão dos princípios universais dos direitos humanos, no que toque à liberdade de expressão e de escolha, em nome dos quais não se pode aceitar a condenação, e mais do que isso, o homicídio, porque se não fosse a defesa, ele teria sido morto, porque criticou os textos do Corão. A questão fundamental que permanece colocado, que é a questão da minha fala, na verdade, é como combinar a igualdade e a diferença para podermos viver igualmente e para podermos viver harmoniosamente juntos. Aqui, retomando os argumentos de Alain Touraine, não vejo outro caminho a não ser a associação da democracia política com a diversidade cultural, baseada na liberdade do sujeito. Finalmente, de que temos realmente medo? Das diferenças ou das semelhanças escondido atrás das diferenças? Será que o homem discrimina a mulher simplesmente porque é diferente? Porque vê na mulher capacidade de fazer as mesmas coisas que ele pode fazer? É essa semelhança que ameaça? O ego e o alter estão sempre juntos, numa relação dialógicas. Não há uma sociedade multicultural possível sem o recurso a um princípio universalista que permita a comunicação entre indivíduos e grupos social e culturalmente diferentes. Mas também não há uma sociedade multicultural possível se esse princípio universalista comanda uma concepção da organização social e da vida pessoal que se julga normal e superior aos outros. Deve-se criticar a identidade do direito dos homens com certas formas de organização social, em particular com o liberalismo econômico, mas é também importante afirmar o direito à liberdade e à igualdade de todos os indivíduos nos limites que não devem franquear nenhum governo, nenhum código jurídico que concerne, ao mesmo tempo, os direitos culturais e os direitos políticos, como a liberdade de expressão e de escolha. Eu acho que a gente vive esse problema hoje no Brasil, não? Entre os partidos no Congresso, com a ideia de liberdade de expressão. É difícil lidar com isso,
Bom, é isso, é um pouco que eu tinha a dizer. É um assunto muito complexo, né? Me aventurei muito a entrar nisso e, né, com todas as limitações possíveis. Minha presença aqui é mais para a gente trocar ideias, né? Se enriquecer, né? Não só aqui numa sala de aula. Obrigado. Obrigado, professor. Eu acredito que vale a pena passar daqui a pouco rapidamente a palavra para o público, que casa cheia e ansiosos para dialogar com o senhor. E o que eu gostaria de comentar, muito breve, muito rapidamente, é o seguinte. Tanto ouvindo a sua conferência, quanto, e recomendo fortemente a todos e todas aqui presentes, que leiam o artigo que o senhor publicou na revista Estudos Avançados da USP em 2022, aprofundando os temas que foram apresentados aqui no volume 36. Isso retoma uma agenda de pesquisa do senhor como cientista social, e um cientista social engajado que, no limite, se discute o tema do poder, o tema da hierarquia, quer dizer, a diversidade, a diferença, a igualdade ou os debates sobre desigualdade envolvem a discussão sobre o poder, né? E um dos momentos que, tanto no seu texto quanto aqui na conferência, mais me chamam a atenção com uma proposta, o senhor diz, não existe caminho fácil, não existe uma resposta simples para isso, é justamente como combinar o direito à diferença, que é de todos, né? E que parece, por vezes, que somente é atribuído aos outros a dimensão da diferença, os outros da igualdade, os outros da modernidade, quer dizer, nós, os negros, nós, as mulheres, nós, os LGBTQIA+, nós, a população originária, como se o direito à diferença fosse apenas destes e não uma reivindicação histórica da luta por direitos que vai desembocar na luta por direitos à igualdade, né? Como combinar a diferença com os direitos sociais, civis, políticos, que são direitos da modernidade, o senhor lembrou muito bem. A Revolução Francesa, ela se afirma com uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Imediatamente, o primeiro passo de um intelectual como Olympe de Gouges é reivindicar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ampliando novamente o debate. Na sequência, imediatamente, a Revolta de São Domingos reivindica a declaração para os escravizados no Haiti. E pouco tempo depois, né, trabalhadores e trabalhadoras do mundo reivindicam a igualdade, a liberdade, a fraternidade no mundo do capitalismo, a primavera dos povos. Quer dizer, o tempo todo, a discussão sobre a igualdade, a discussão sobre os direitos universais é colocada como não universal. E são justamente os outros da diferença que ampliam aquilo que é de todos, esse sol que é de todos, os direitos civis, sociais e políticos da modernidade, ou, como novamente o senhor também recorda na sua conferência e no seu texto, né, um segundo momento dessa história, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que não resolve, como o senhor diz, problema algum, mas é extremamente importante como farol, que é sistematicamente desrespeitada em conflitos que muitos deles são pautados por conflitos da diferença, conflitos étnicos, conflitos territoriais, conflitos baseados na migração, ou, como o senhor recordou aqui, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou o conflito que mobiliza corações e mentes no mundo todo hoje, no que diz respeito a Israel e Palestina, mas não só o Oriente Médio. Então, o desafio posto pelo senhor e colocado, apresentado pelo senhor, eu acho que ele é muito interessante, porque, inclusive, vai na contramão de outros debates, outros autores e autoras que, por vezes, querem simplesmente apagar o debate sobre a identidade ou o debate sobre a diferença, reivindicando novamente esse lugar
de uma igualdade abstrata, de um universalismo abstrato ou de um multiculturalismo também abstrato, né? É muito frequente entre nós, aqui no Brasil, hoje, uma discussão sobre identitarismo, como se identidades tivessem novamente somente os outros. As mulheres são identitárias, as mulheres negras são identitárias, as feministas negras e não negras são identitárias. Os povos originários dos nossos países, o nosso país é identitário. Os negros são identitários. O branco é universal, né? E é esse que nós deveríamos, de alguma forma, perseguir. O que não é o caso. Pelo contrário, né? A sua conferência, a sua provocação retoma esse lugar de que é possível ou deve ser desejável e deve ser perseguido o ideal de combinação dos direitos para todos que possam, de alguma forma, respeitar o direito à diferença, que é uma condição humana, uma condição social. Uma outra provocação que eu acho também muito interessante do seu texto é quando o senhor afirma a ideia de uma laicidade do Estado, como foi o Estado laico com relação à religião, que é uma conquista importante, mas uma laicidade também no que diga respeito ao debate sobre diferença, né? Que permita o respeito às diferenças num ambiente de igualdade de direitos civis, sociais, políticos, direitos humanos, né? E isso apresenta também, aparece no seu texto, aparece na sua conferência, não poderia ser deixado de mencionar. Isso faz parte também de uma história recente que nós vivemos nas nossas universidades, né? Seja a Universidade de São Paulo, onde o senhor leciona, ou a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu leciono. O debate sobre as cotas que acirrou e que está, enfim, completando 22 anos, considerando o UNB, o UFBA em 2002, ou discussão sobre as ações afirmativas nos últimos anos, nas últimas décadas, colocava fundamentalmente a discussão sobre igualdade e diferença, sobre diversidade, e essa provocação que o senhor faz ao final de que quem tem medo da diferença? O que a gente descobre ao enfrentar a diferença? Que somos mais parecidos do que pensávamos e temos, por vezes, medo, talvez, de sermos extremamente parecidos e podemos fazer as coisas de forma semelhante, inclusive aqueles outros que julgávamos que não, podem ser, inclusive, até melhor. Dito de outra maneira, as nossas universidades não explodiram, ninguém morreu, não houve uma hecatombe com a afirmação das ações afirmativas, com as cotas, etc. Muito pelo contrário. O direito conquistado de representação dessa diferença e o direito a frequentar as universidades estaduais públicas, paulistas e outras, mostrou, inclusive, que a diferença e a diversidade foram extremamente benéficas para a ciência, né? Para a ciência brasileira, para a ciência praticada nas nossas universidades. Ou seja, a diferença faz muito bem e a diversidade faz muito bem ao princípio científico, faz muito bem ao ambiente universitário, faz muito bem aos nossos departamentos, aos nossos programas de pós-graduação, à nossa experiência coletiva com os sujeitos produtores de conhecimento, né? E combina de maneira muito interessante esse debate sobre a igualdade de direitos. Não é por acaso, eu acredito, que tanto no seu texto quanto na sua conferência novamente aparece essa aposta do ponto de vista de uma pedagogia, né? De uma educação para a diferença, de uma educação para o convívio da laicidade da diferença, de uma educação para esse convívio dessa diferença junto ao debate sobre os direitos ditos universais, né, que são sempre ampliados pelo debate da diferença. Então, é realmente um prazer poder ouvi-lo, né, um prazer poder lê-lo nessa direção, um prazer poder ouvi-lo aqui nesse auditório, nesse Salão Nobre da Maria Antônia, no âmbito do Messila, que, enfim, debate isso como parte da sua agenda de convivência ou de convivialidade da diferença dos direitos, né, com diferentes projetos acontecendo nesse momento. E creio que os meus comentários se encerram aqui para poder ouvi-lo mais e também, pelo protocolo, a gente abre a palavra ao público. Então, não sei se o senhor gostaria de fazer mais algum comentário depois disso ou a gente já pode abrir imediatamente ao público.
Olha, mas seu comentário é, na realidade, uma síntese, né? Algumas correções sobre tudo que eu disse aqui, é para mostrar que a questão não é fácil, né? Porque a gente fala hoje de diversidade, até nos Jogos Olímpicos, todo mundo fala de diversidade, né? A pessoa fala de democracia todos os dias, né? Acorda de manhã, de tarde, é democracia, democracia. Não sei se todo mundo sabe o que é democracia, não sei se todo mundo sabe o que é diversidade. Então, essas palavras fazem parte do nosso cotidiano. E a diversidade não somente cria esses conflitos, né, dificulta essa questão de viver, né, juntos, igual e diferentes. A diversidade é manipulada também politicamente para dominar. Todo mundo se lembra do regime do apartheid. O apartheid era um racismo cujo discurso nada tem a ver com a questão da superioridade entre branco e negro. O discurso do apartheid era o quê? Multiculturalismo, para respeitar a nossa riqueza da diversidade entre povos que vivem na África do Sul. Vamos viver separados, né? A gente vai criar um desenvolvimento separado, criar até universidades separadas. Então, a diversidade foi manipulada. Na realidade, era um racismo que continuava, mas não queria mais tocar na questão da superioridade racial, porque a raça já, naquela época, quando em 1948 o apartheid foi formulado, né, já era o ano também que houve a Declaração dos Direitos Universais do Homem, que não ajudaram nada, né? E o apartheid viveu tantos anos, mas não falava de superioridade de branco ou de negro. Era simplesmente a riqueza de nossa diversidade, manipulando a diversidade para poder dominar, ocupar aquele território, explorar os negros. O projeto do apartheid era o quê? Criar 10 estados na África do Sul. 9 estados para os negros, né, que viviam naqueles chamados bantustões. Inclusive, antes do fim do apartheid, já tinha 3 estados independentes. O 10º estado era o estado brancos. Mas, no momento que eles estavam já com o projeto de criar esses estados, mais de 70% do território nacional já estava na maioria dos brancos, as terras e tudo. Então, os negros foram convidados a pequenos territórios, e já estava com a riqueza, né? Onde tem minério estava nas mãos deles. Então, às vezes, a diversidade é manipulada, né? Não simplesmente elogiado, mas ele é manipulado. Se você ver todas as guerras, conflitos que acontecem nos países africanos, os países ocidentais, americanos, outros, em vez de interferir, como moderadores, para que haja paz, que os africanos se entendem, eles utilizam a diversidade na política de dividir para dominar. Apoiam um grupo, dá arma, dinheiros, contra outros, aí, naqueles países, as forças são divididas, eles podem ocupar facilmente, manipular a diversidade, objetivo de manipulação também, todo o tempo manipulado, E quando os outros querem também ver seus direitos respeitados também, são afastados através de que a democracia perante a lei somos iguais, direitos individuais resolve tudo, não precisa. Acompanhamos o debate sobre cotas. Não fizeram oposição entre cotas sociais e cotas raciais. E por quê? Por que essa oposição? As cotas ditas raciais, inclusive, essa palavra não é palavra que vem do movimento negro, não. Porque na marcha do Mipamara de 1995, a primeira vez que se há a palavra cota ou políticas afirmativas, o documento de reivindicação o manifesto que entregaram para o Fernando Henrique Cardoso falava de cotas para negros, para a população negra. O relatório do governo brasileiro na Conferência de Durban,
tem todos os textos falam de cota para a população negra. Não tem palavra cotas raciais. A palavra cotas foi introduzida para os intelectuais que estavam contra cotas, que dizeram que a cota vai trazer a raça de volta, né? Que não existe cientificamente, teremos conflitos e chamaram essas cotas de cotas raciais em oposição às cotas sociais, né? Então, às vezes, essa terminologia que a gente utiliza carrega ideologias, né? A gente utiliza essa terminologia sem crítica. Não veio do movimento negro, né? do relatório do Conferência de Durban. Você pode pegar os atos, você vai ver, né? Então, é por isso, na academia, temos esse problema. Um lugar, pluralidade de pensamento é uma riqueza, né? Nosso discurso é permeado de ideologia também, mas a questão é saber de que lado você coloca a sua ideologia para transformar a sociedade ou para manter o status quo, né? Isso é um problema que nós temos com nossa ideologia, né? Então, essa questão da diversidade ela é importante, mas tem que tomar cuidado, né? Deu esse o exemplo das mulheres. Então, alguns países na África, países muçulmanos, onde as mulheres não têm direitos, né? Você vai simplesmente, viva a diversidade, nós não podemos criticar, porque é a diversidade. Não é bem assim. É claro, são os países que devem resolver o problema deles, né? Mas a gente tem que se colocar e criticar isso, nós não podemos ficar indiferentes. Então, na academia, a academia faz parte de todo, né? Da sociedade. Temos as mesmas contradições, né? Que a gente encontra em toda parte. Mas quando a sociedade se mobiliza, né? Quando as pessoas entendem que alguns problemas, os problemas das mulheres, né? Não são problemas das mulheres, é problema da sociedade. Os problemas dos negros não é problema dos negros, é problema da sociedade. Os negros não inventaram o racismo, como as mulheres não inventaram o machismo. Então, se a sociedade não se mobilizar, né? Para transformar a sociedade, a gente vai ficar com o discurso todo o tempo. O problema é isso, né? Criar um novo modelo de sociedade, isso envolve o quê? Revoluções, que não é uma coisa fácil, né? É por isso que eu costumo dizer, no contexto em que estamos vivendo, nesse modelo de democracia neoliberal, temos só 3 caminhos. As leis que funcionam, não tem que fazer porque as leis funcionam, né? Somos iguais perante a lei, mas as leis têm que funcionar, né? Tem que funcionar. Então, isso é um problema, né? Quando veio a lei que diz que qualquer discriminação racial é um crime inafiançável, né? E sujeito à reclusão, essa lei não funcionou. Qualquer discriminação racial era considerada como simplesmente uma injúria racial. Naquela época, injúria racial não era um crime, não era punido. Agora é um crime. Vamos ver se vai funcionar. A educação é importante, mas a educação não resolve tudo, né? Tem paixões, tem convicções políticas, tem crenças, né? Que a educação mas a educação tem seu papel, vai ter um certo ponto, mas tem um papel muito importante. E as políticas públicas, como política de cotas, que as pessoas disseram que cotas eram paliativas, né? Se fosse paliativa, hoje não viria tantos negros aqui como tem nesse auditório. Estão funcionando, claro, precisamos de um novo modelo de sociedade, uma revolução, que muda tudo, seria ótimo, mas enquanto isso, os outros não ficam com os braços cruzados, esperando, vamos esperar a revolução do proletariado para entrar na universidade. Dentro dessas estruturas, onde estamos tentando lutar, e tem algumas conquistas, outros caminhos ainda são fechados. Os americanos elegeram um presidente negro. Mudou a questão do racismo nos Estados Unidos? Não mudou. Está lá. Então, as questões isso aqui
A democracia é um processo. As pessoas falam de democracia como se fosse um produto acabado. Estamos vivendo numa democracia. É um processo com alto e baixo, né? Todo tempo, né? Então, eu acho que essa questão, eu queria mostrar aqui, é mostrar a complexidade dessa questão, né? Que é uma das questões muito sérias da humanidade, né? Dei um exemplo aqui, um pouco banal, né? Mostrar que a diversidade está presente na natureza, mas nunca viu o cientista classificar a natureza em superior e inferiores. Mas com os seres humanos eles fizeram isso, né? Para legitimar a colonização e tudo isso, né? Bom, é isso. Eu falo demais, vou escutar as colocações. Podemos abrir para algumas perguntas? Podemos começar com um bloco, né?